de toda graça, ao Deus de toda graça, juntos bendizermos, a quem é nossa força, a quem é nossa força, e assim festejarmos com toda alegria, o prazer de estarmos em sua companhia. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor e contínuo, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor e contínuo, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança que experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor incontínuo, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, esse sentimento, voz do coração, amor incontínuo, uma viva chama, arde em devoção. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória nos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a quem te louva.
que toca o nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja recebendo, Senhor, no teu altar, Pai. Que possa ter subido, Senhor, como oferta agradável a Ti, Pai. Obrigada, Jesus. Graça e paz a você que nos acompanha em mais uma transmissão aqui no canal da Comunidade Cristã em São Caetano, na nossa celebração de domingo. E hoje gostaria de deixar aqui os recados, os avisos. Estamos, como vocês sabem, ainda em caráter não presencial. Os nossos cultos estão sendo realizados de maneira online aqui pela plataforma do YouTube. E as nossas reuniões de oração estão acontecendo às quintas-feiras, às 20 horas também, pelo aplicativo do Instagram da Comunidade Cristã em São Caetano. Estamos ainda num momento preocupante, né? Temos aí um número grande de pessoas que estão sendo contagiadas ainda. Então, por questões de cuidado, por questões de prudência, nós decidimos aqui, neste momento, nos mantermos dessa forma. Estaremos comunicando a você, você que é da Comunidade Cristã em São Caetano e você também que nos assiste e que tem o desejo de nos visitar e nos conhecer aqui na Rua Paraíba 55, no centro de São Caetano. Então, estaremos sim dando esse recado assim que voltarmos. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas, que essas ondas todas acabem, é isso que a gente deseja, porque sabemos que é diferente, não é? Fazermos essa reunião, embora ela tenha também o conteúdo da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus não volte vazia, mas a gente sente a falta dos irmãos, de olhar no rosto, de ver os irmãos, não é? Ainda que hoje ainda não consigamos ainda dar aquele abraço gostoso, mas sabemos que vamos caminhar para esse dia. Então, você que está nos assistindo hoje, neste domingo, fique aí tranquilo que nós vamos avisar você quando nós estivermos voltando. Então, nesse momento, nós queremos passar para aquele momento que é o ápice da nossa reunião, da celebração, que é a Palavra de Deus. Não é? Como diz as Sagradas Escrituras, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, neste momento, quero chamar aqui meu querido amigo, irmão, pastor Sérgio, para que traga uma palavra para que você possa aí meditar, para que você possa, durante a semana também, não só hoje, né, assistir o culto no domingo, a celebração, e depois acabou, agora domingo que vem tem outra, não, mas que você carregue essa mensagem no seu coração, porque sabemos que Deus irá falar contigo, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, vamos ouvir a bendita palavra de Deus. Graça e paz, é com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer nessa manhã. E antes da gente ler o texto propriamente dito, eu gostaria de situar sobre aquilo que nós iremos dizer nessa manhã. Eu gostaria que nós pudéssemos estar refletindo sobre uma palavra, um tema muito essencial para a nossa vida cristã, que é salvação. Salvação, o tema central da palavra de Deus, salvação, aquilo que nos sustenta. Mas eu gostaria de estar falando sobre salvação, meditando sobre salvação, de uma maneira bem prática. Meditando sobre salvação, tentando responder a seguinte pergunta: Jesus verdadeiramente nos salvou do quê? Nós somos salvos do quê? Um dos textos, né, que é fundamental e que foi um dos pilares da reforma protestante é justamente Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é essa salvação, essa palavra aplicada de maneira bem prática para as nossas vidas? O que nós, como nós praticamos e o que nós entendemos sobre salvação no sentido prático do termo? Eu gostaria de ressaltar aqui que a ideia é que nós possamos refletir de maneira bem prática. Salvação, o que nós entendemos sobre salvação no sentido prático do termo? Eu gostaria de ressaltar aqui que a ideia é que nós possamos refletir de maneira bem prática.
sem tentar aqui buscar conceitos, teorias e tudo aquilo que a gente está cansado de saber, que somos salvos em Cristo Jesus, mas que nós pudéssemos estar nos atentando de forma bem prática sobre isso. Esse é o tema que eu queria estar refletindo com vocês nessa manhã. E para isso, eu gostaria de fazer a leitura de três textos da Palavra de Deus, onde eu entendo que resume de maneira bem clara tudo isso que eu estou querendo dizer. Salvação e de como a salvação é aplicada nas nossas vidas, o porquê e para que nós fomos salvos. E os textos que eu queria ler com vocês, o primeiro está no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 36. É o famoso texto logo ali, né, na verdade já está em outro contexto, né? É o texto é o grande testemunho de João Batista acerca de Jesus. E no final, o último versículo, essa palavra aqui, essa voz é a voz de João Batista dizendo aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali juntamente com ele. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 36. João 3, 36. Diz assim o texto: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um outro texto, o segundo texto, é Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Palavras do apóstolo Paulo sobre esse tema de salvação e a aplicação da salvação na vida do cristão. Para que serve a salvação? Fomos salvos para quê? Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira de Deus. O terceiro texto, que aí eu me dou por convencido, por satisfeito, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Palavras do apóstolo Paulo também à igreja de Tessalônica. Esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pela alegria e o privilégio de estarmos mais uma vez em volta da Tua palavra. Senhor amado, que a Tua palavra como alimento, Senhor, possa verdadeiramente ecoar, Senhor, nas nossas vidas. Que a Tua palavra possa falar poderosamente aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco. Que a Tua palavra, Senhor amado, ela possa nos esmiuçar, Senhor. Que a Tua palavra ela possa nos rastrear. Que a Tua palavra ela possa nos chacoalhar, Senhor amado. Mexer com os nossos alicerces. E que as Tuas verdades, ó Senhor amado, possa poderosamente falar aos nossos corações. E que seja assim, Senhor amado, para o louvor e para a glória do Teu nome. Que nós possamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz e que a Tua mão de poder esteja sobre nós. E que tudo que seja feito e falado neste lugar seja somente para o louvor e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pensando no tema que eu disse agora há pouco, eu fiz questão de ler esses 3 textos, porque esses textos aqui, como eu disse agora há pouco, eles estão todos alicerçados sobre o tema da salvação. Eles são erigidos sobre o tema de salvação.
Se nós pegarmos lá o texto que a gente leu de João 3,36, as palavras de João Batista, ele está dizendo, quem crê no Filho tem a vida eterna, está falando sobre o tema, erigindo sobre o tema de salvação. Quem, porém, mantém-se desobediente ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, esses textos, de maneira prática, eles estão falando e erigidos sobre a ideia de salvação e, consequentemente, nos dizendo a aplicação da salvação. O porquê da salvação, o para que a salvação. Nós somos salvos para quê? E o que é comum nesses 3 textos, além de todos eles estarem erigidos sobre o tema de salvação, é uma palavra que me chamou muita atenção quando eu li cada uma delas, cada um desses textos, que é justamente, em outras palavras, em resumo, todos os 3 textos querem nos dizer que nós somos salvos, fomos salvos, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos estar livres da ira de Deus. Tanto o texto que a gente leu de João 3, como agora esse texto também de Romanos 5. Paulo está falando aqui, né, em Romanos 5, que quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Falando de salvação, quando ainda estávamos na situação de pecado, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu no tempo adequado por nós. Enfatizando muito a questão de salvação. E aí ele está falando tudo isso e ele termina dizendo no 9 que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos do quê? Da ira de Deus. E o texto de Tessalonicenses também enfatiza exatamente isso que a gente está querendo dizer, né? Nós esperando do céu o seu Filho, tema salvação, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, né? Que nos livra da ira vindoura. Então, uma palavra muito comum e que aparece repetidamente nos 3 textos é a famosa palavra, a expressão ira de Deus. E com isso, lendo esses textos, eu percebo e chego à conclusão que, primeiramente, de maneira essencial, e já respondendo à provocação dada e colocada para vocês aqui no começo, Jesus nos salvou de quê? Jesus, ele nos salvou da ira de Deus. E a gente pensando dessa forma, e aí eu já ressalto aquilo que é a minha intenção nessa manhã, que é justamente trabalhar de maneira muito prática essa questão de salvação. Como nós aplicamos isso na nossa vida? Nós percebemos que de maneira muito prática, nós não temos muito bem esse conceito na mente. Analisando de maneira muito prática e vendo a maneira pela qual nós praticamos a nossa vida, praticamos a salvação em nossa vida, muitos de nós temos por conceito que Jesus veio nos salvar do diabo e não da ira de Deus. Através e analisando as práticas que nós temos de vida, nós percebemos que a preocupação de muitos é entender, aplicar esse termo, que Jesus veio nos salvar do diabo, das ciladas do diabo, das setas do maligno, de todas as artimanhas de Satanás, e nós esquecemos um pouco desse negócio de que ele veio nos salvar da ira de Deus. É muito comum nas nossas práticas nós termos aplicar a salvação muito à questão de que Jesus ele veio nos dar ferramentas para lutar contra o diabo. E aí, quando eu leio esses textos, eu percebo que salvação, primeiramente, de maneira essencial, de maneira primeira, Jesus veio nos salvar da ira de Deus. É muito importante nós pensarmos sobre isso, porque isso ele traz desdobramentos muito importantes para a nossa vida de fé e para a nossa prática cristã. Primeiro, antes de nós entrarmos aqui e esmiuçarmos um pouco sobre isso que eu estou querendo colocar, vale a pena nós, antes de mais nada, pensarmos sobre 2 questões muito importantes.
Quando nós começamos a analisar que Jesus, na verdade, não veio nos livrar do diabo, das setas do diabo, das ciladas do diabo, das armadilhas de Satanás sobre as nossas vidas, ele não veio nos livrar de Satanás como o nosso adversário, ele não veio nos livrar e nos dar, através da salvação, poder para lutar com Satanás. Ele veio para nos livrar da ira de Deus, em primeiro lugar. Nós começamos a olhar, e duas questões vale muito a pena a gente pensar. Primeiro, a primeira delas é que quando a gente olha por esse viés, nós começamos a perceber que o nosso problema não é com o diabo, o nosso problema é com Deus. Talvez trocando a palavra problema aqui, né? A nossa conversa e o nosso assunto direto não é com o diabo, o nosso assunto é com Deus. As contas que nós temos que acertar não é com o diabo, as contas que nós temos que acertar é com Deus. Porque Jesus veio nos livrar da ira de Deus e não do diabo. Se nós ressaltarmos a questão do diabo, eu falo isso porque eu percebo que a preocupação de muitos, as pessoas se preocupam muito com o diabo. E esquecem de se atentarem para Deus, nas suas práticas de fé, na sua vida de salvação, a salvação aplicada à vida de maneira muito prática. As pessoas estão muito mais preocupadas com o que o diabo vai fazer com elas do que com o que elas precisam fazer na sua relação com Deus. Esse é o cerne da minha fala hoje para vocês. Quando nós pensamos assim, quando nós olhamos e vemos que Jesus, com base no que a gente leu, ele veio nos salvar não do diabo, mas da ira de Deus, nós percebemos em primeira instância que o nosso assunto, o nosso trato é com Deus e não com o diabo. As pessoas caminham na rua e tropeçam e machucam o pé. O diabo está furioso sobre a minha vida porque ele está se levantando com fúria. Eu saí aqui, passei na esquina, o cara me fechou e eu bati no carro do camarada. O inimigo está furioso, algo está errado sobre a minha vida, alguma brecha está sendo posta sobre a minha vida, porque agora eu sou de Cristo, porque eu sou salvo em Cristo, e o inimigo está furioso sobre a minha vida. É impressionante como a salvação em prática na vida das pessoas está muito vinculada àquilo que nós precisamos fazer para combater o inimigo. Salvação de maneira muito prática nas nossas vidas, Deus nos salva para que a gente possa estar atento às ciladas do inimigo. E nós deixamos de lado aquilo que é essencial. Salvação é, em primeiro lugar, sermos livres da ira de Deus. Então, quando a gente olha por essa questão, enfatizando sobre essa questão da ira, a primeira coisa que eu deixo para vocês aqui é que o nosso foco não é o inimigo. O nosso foco não é o diabo. O nosso foco não são as ciladas de Satanás. O nosso foco é a pessoa de Deus. O nosso foco é o que Deus pensa sobre nós. O nosso foco é o relacionamento que nós temos que nutrir diante de Deus. Quando eu falo assim também é muito evidente que eu não estou excluindo e dizendo que nós não temos que nos preocupar com as ciladas do inimigo. Eu não estou excluindo essa verdade, que é uma verdade. Eu não estou querendo dizer aqui que nós temos que estar despreocupados sobre as artimanhas de Satanás, sobre as ciladas de Satanás, sobre as setas de Satanás sobre as nossas vidas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo simplesmente aqui alinhar as coisas e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Colocar o que é essencial primeiro e não o que é essencial posteriormente. O que é essencial para a nossa salvação é saber que Jesus veio nos salvar da ira de Deus, em primeiro lugar, e não das mãos do diabo. Só que nós invertemos o polo. Nós colocamos que a salvação é para que nós possamos estar munidos contra Satanás. É para isso que Deus nos salvou. Na prática, de maneira muito lógica, salvação para nós é isso. Jesus veio nos salvar das mãos de Satanás. Não, Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Então a primeira questão é pensar sobre isso. Quando nós pensamos sobre a ira de Deus, a primeira questão é pensar que o nosso assunto direto é com Deus e não com o diabo.
Um segundo ponto muito importante para nós pensarmos quando nós falamos de ira de Deus, é óbvio entender o que é essa ira de Deus. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque presos à nossa limitação, ira de Deus não quer dizer ira, porque quando nós pensamos em ira, nós traduzimos ira por cólera. Nós traduzimos ira por raiva desenfreada, por a raiva ao extremo, raiva naquilo que rompe os limites. A cólera, né, é o sentimento de raiva, mas ao extremo. Ao passo de ser uma pessoa irada, é uma pessoa que está com a raiva ao extremo, até descontrolada. Uma pessoa com raiva está em uma situação, uma pessoa com ira está acima da raiva, está com uma raiva exacerbada, está com uma raiva à flor da pele. Tais ilustrações não cabem na pessoa de Deus, é evidente. Ira, aqui, ira de Deus nesse sentido, não é cólera no ponto de uma raiva exacerbada, de uma raiva ao extremo. Ira, eu poderia dizer aqui, que é uma indignação de Deus aplicada. Talvez seria essa a melhor maneira de dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? Ira de Deus é a indignação de Deus aplicada. Aplicada em que sentido? É Deus que está inconformado com uma situação e aplica esse inconformismo. De que maneira? Se isentando disso. É se separando da situação que ele não faz parte. É se ausentando, é estando ausente. Então, por isso que eu digo que é uma indignação sobre uma situação aplicada. Vamos ilustrar isso? A ira de Deus sobre o pecado. Não é Deus com raiva da situação do pecado e agindo de maneira desenfreada sobre aquilo, com toda a sua força, com toda a sua punição sobre aquilo. É mais profundo que isso. A ira de Deus sobre o pecado, sobre o pecador, sobre a situação do pecado, é a indignação de Deus, é a repulsa de Deus sobre o pecado de maneira aplicada. Como isso? É olhar o pecado, a situação do pecado, e ter repulsa daquilo, e se distanciar daquilo, se ausentar daquilo, se afastar daquilo. E aí quando nós pensamos assim, aí nós vemos, e cada vez fica mais claro, do que Jesus veio nos salvar. Dessa ira de Deus nesse sentido. Muito mais do que ser uma ira punitiva. Muito mais do que ser uma ira de Deus, porque quando nós pensamos ira de Deus, nós pensamos de maneira punitiva, de maneira exacerbada, de maneira colérica. Não, é ira de Deus, que nós estávamos numa situação de pecado, onde Deus tinha repulsa disso e aplicava essa repulsa. De que forma? Agindo de que maneira? Se distanciando disso, se isentando disso, se ausentando disso, melhor. Isentando não, se ausentando disso. Então, ira de Deus é a ausência de Deus. O afastamento de Deus. Ira de Deus é isso. Ira de Deus nesses textos é isso. Então, Jesus, ele veio nos salvar do afastamento de Deus sobre as nossas vidas, da repulsa de Deus sobre os nossos atos, sobre a nossa condição de vida, da indignação de Deus sobre o estado que nós estávamos. E aí fica mais claro, e aí fica mais biblicamente fácil de entender, mais aplicável a Deus.
é a ira de Deus no sentido de Ele está aplicando a sua repulsa sobre a situação que nós estávamos. De que maneira? Se ausentando, se distanciando, estando fora disso. Então a ira de Deus, o que Jesus veio fazer para nos salvar, é nos livrar da distância de Deus de nós. É nos livrar da ausência de Deus de nós. Muito mais do que a punição. A punição é consequência disso. E não existe nada mais dolorido para nós do que a punição de Deus, do que a ausência de Deus sobre nós. Imagine se Deus se ausentasse do mundo. Onde nós estaríamos? Né? Aliás, dos conceitos que alguns teólogos dão para o inferno é que a melhor maneira de entender o inferno é que o inferno é o lugar da ausência de Deus. Há controvérsias, há argumentos que podem trazer controvérsias sobre isso, mas eu queria ressaltar aqui só sobre essa questão. Imagine um lugar onde Deus não está. Imagine um lugar onde Deus não se faça presente. Imagine um lugar onde a graça de Deus, onde o controle de Deus não está. Então, a ira de Deus é isso. A ira de Deus no sentido de salvação é isso. É que Jesus ele veio nos livrar da ausência de Deus sobre as nossas vidas. Essas são duas questões que nós podemos pensar quando nós falamos que Jesus ele veio nos salvar da ira de Deus. São duas questões muito interessantes para que a gente possa colocar como pauta e como reflexão daquilo que nós estamos aqui dizendo. Muito bem, quando falamos disso, por que é tão importante falar sobre isso? É muito importante nós falarmos sobre isso, e é muito importante nós digerirmos sobre isso, porque isso vai determinar a nossa maneira de viver a vida cristã, como eu estou bem batendo nessa tecla. Porque quando nós olhamos e vemos que Jesus Cristo veio nos salvar, não do diabo, mas da ira de Deus, a nossa maneira de fazer teologia, a nossa maneira de viver o Evangelho, a nossa maneira de praticar a nossa vida cristã, ela tem desdobramentos totalmente diferentes quando o foco é um e quando o foco é outro. E aí nós percebemos o porquê que muitas pessoas têm um foco determinado, têm uma maneira de cultuar a Deus e muitas outras pessoas têm outra maneira de cultuar a Deus. As pessoas que pensam que salvação, que Jesus veio nos salvar do diabo, elas têm uma maneira de cultuar a Deus. É sempre um discurso bélico. É sempre Jesus. Eu poderia resumir nessa frase, né? Olhar a salvação como fora do que a gente está dizendo, né? Que Jesus ele veio nos salvar do diabo, é olhar para Jesus de maneira instrumental. Jesus é sempre um instrumento na minha mão. Olhar para a salvação como Jesus veio nos salvar da ira de Deus é sempre um exercício relacional. Porque o foco sempre está na relação. O foco sempre está no sentimento de Deus por nós. Então, olhar que Jesus veio nos salvar do diabo é olhar e ter a nossa prática tendo Jesus sempre como instrumento, é sempre instrumental. Jesus sempre é o instrumento poderoso nas minhas mãos para combater o diabo. E aí a gente vai começando a entender o porquê de algumas práticas cristãs. A oração é sempre uma luta contra o diabo. Quando nós entendemos que Jesus nos salvou do diabo. A nossa vida, o nosso jejum, é sempre um jejum para que nós possamos estar nos fortalecendo para lutar contra o diabo. A nossa vida de devoção, a nossa vida de comunhão na igreja é sempre estar em comunhão para que nós possamos estar cada vez mais fortes para lutar contra o diabo. Agora, do outro lado, Jesus veio nos salvar da ira de Deus. A questão é sempre relacional.
Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Ira no sentido que eu coloquei aqui. A intenção por detrás é sempre pensar: qual é a minha situação tão drástica ao ponto de Deus estar irado comigo no sentido de estar se ausentando de mim, se distanciando de mim? Qual é o sentimento de Deus? Por que esse sentimento de Deus tão pesado? Qual é o tamanho tão gigantesco que o pecado tem na minha vida, ao passo de Deus, ao olhar, aplicar a sua ira, se ausentando, se distanciando de mim? E aí, quando nós pensamos assim, que Jesus ele veio nos salvar da ira de Deus, as nossas orações estão muito mais vinculadas em nós cultivarmos o caminho de relação com Deus, o caminho de aproximação com Deus. A nossa vida comunitária está muito mais fundamentada em nós estarmos nos entendendo melhor uns aos outros, para que nós possamos estar nos conhecendo cada vez melhor e estreitando cada vez mais o nosso vínculo relacional com Deus. O nosso jejum, antes de ser o argumento de nós estarmos cada vez mais fortalecidos para combater o diabo, o nosso jejum é muito mais nós estarmos cada vez mais conscientes da nossa limitação e da nossa fragilidade, e das limitações do meu corpo e das minhas fragilidades físicas, e o quanto eu sou limitado, para que eu possa cada vez mais me enxergar e enxergar a minha distância entre eu e Deus. Vocês percebem a diferença e os desdobramentos quando nós olhamos que Jesus veio nos salvar do diabo e quando Jesus veio nos salvar da ira de Deus? Esse é o meu foco aqui, nessa manhã com vocês. Deixando um pouco de lado aquilo que eu quero desconsiderar, que Jesus não veio, em essência, para nos salvar das mãos do diabo, e enfatizando muito aqui que Jesus ele veio para nos salvar da ira de Deus. Eu gostaria de me atentar somente sobre isso agora, esquecer um pouco esse lado, o outro lado que não nos interessa. E aqui eu tento afirmar que Jesus veio verdadeiramente nos livrar da ira de Deus. E pensando sobre isso, focando só sobre isso, eu me detenho sobre essa questão de que a nossa relação com Jesus não é instrumental, mas relacional. Aí nós começamos a falar e cultivar e pensar e refletir sobre a famosa palavra relacionamento. A nossa vida com Deus é relacional e não instrumental. Sobre essa questão, eu enfatizo aqui, pensando sobre relacionamento, nós começamos a entender algumas questões que começam a fazer muito sentido. O quebra-cabeça vai começando a ser montado e as peças vão começando a se encaixar. A primeira delas é pensar sobre a questão do relacionamento, que um relacionamento genuíno, o relacionamento verdadeiro, não estou falando aqui de relacionamento meia boca, né? Estou falando de relacionamento verdadeiro, relacionamento genuíno. A primazia do relacionamento está no fato que nós precisamos nos conhecer primeiro, antes de conhecer o outro. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque os relacionamentos verdadeiros, ele tem como primazia, o foco sempre está no outro, e não em mim. O relacionamento verdadeiro, exemplos, o relacionamento verdadeiro conjugal, o relacionamento verdadeiro genuíno conjugal, o foco nunca está em mim, mas sempre no meu cônjuge. Qual é a senha, a famosa senha do relacionamento conjugal? É o foco sempre estar em fazer o outro feliz. Aí os problemas se acabam, né? Se eu entro no relacionamento, isso é praxe, isso já virou chavão. Todos os encontros, praticamente todos os encontros de casais, isso é muito falado, mas praticamente a gente não aprende. Porque o relacionamento genuíno parte disso, o foco é sempre o outro e não eu. O foco é sempre me doar e não receber do outro.
No relacionamento genuíno, no relacionamento conjugal, por exemplo, um bom exemplo é esse. O foco é sempre eu fazer o outro feliz. E se o outro do lado de lá quer me fazer feliz, acabou o problema. Acabou o problema entre nós. Nos relacionamentos genuínos de nós com Deus, o nosso foco sempre está em Deus e não em nós. No relacionamento genuíno que nós temos com Deus, o nosso foco sempre está no que Deus pensa e não no que nós pensamos. No relacionamento genuíno nosso com Deus, o foco está sempre no sentimento que Deus tem por aquilo que nós estamos vivendo e não no sentimento que nós teremos. E não no que nós temos que pegar de Deus para resolver os nossos sentimentos naquilo que nós estamos passando, no nosso deserto. Mas entender qual é o sentimento de Deus, o que Deus está vendo de nós, qual é o olhar de Deus sobre nós. É por isso que, se o relacionamento genuíno, faça uma conta comigo. Se os relacionamentos genuínos, a base do relacionamento genuíno é sempre olhar para o outro, é indispensável que eu me conheça. Ou pelo menos que eu procure e tente me conhecer, para que aí eu possa estar mergulhando nesse relacionamento de olhar para o outro. Por quê? Porque me conhecendo, eu sei o que eu posso dar para o outro. Se o meu foco é o outro, eu preciso me conhecer um pouco, para saber o que eu estou dando para o outro. Essa é a fórmula do relacionamento genuíno. A fórmula do relacionamento genuíno é que nós precisamos verdadeiramente nos conhecer antes de conhecer o outro. Porque eu preciso saber o que eu estou dando para o outro, daquilo que eu tenho. E quando nós colocamos isso, no que diz respeito relacionamento com Deus, o quebra-cabeça vai se encaixando, porque aqui entra o ofício da lei. Aqui entra o ofício dos mandamentos. Aqui entra o ofício da palavra de Deus. Aqui entra para que serve a palavra de Deus. Nesse sentido, nós podemos entender que a palavra de Deus, guarda o que eu vou dizer para você. A palavra de Deus não é um compêndio. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, não é uma coletânea daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que eu devo fazer. Sérgio, mas explique isso melhor. Os mandamentos, a palavra de Deus, as instruções de Deus, não é para me dizer assim, faça isso porque você pode, mas é isso que você deveria fazer e não consegue. É por isso que a régua é sempre em cima. É por isso que o mandamento na boca de Jesus é: se alguém bater no teu lado do rosto, dá o outro. Não é sobre o que eu posso, mas é o que eu devo e não consigo. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Não é sobre o que eu posso, mas é sobre o que eu devo e não consigo. É por isso que a régua é sempre altíssima, porque resumidamente o mandamento, ele serve como ofício para nos mostrar que nós somos impossibilitados de fazer o que Deus nos pede. Talvez uma boa ilustração disso é o que está em Romanos capítulo 3, no versículo 20, que é um texto aqui bem pertinho de um dos textos que a gente leu. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para nós. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Por quê? Porque você não consegue. Se você fosse justificado por Deus por aquilo que você faz, segundo o que Ele pede para que você faça, você não consegue. Por isso que Ele diz, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Porque o que a lei pede para fazer, você não consegue fazer. Mas ele termina dizendo o seguinte: pois, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, eu resumo da seguinte maneira: qual é o ofício da lei? O ofício da lei é revelar quem eu sou e quem você é, impotentes diante de Deus. Olha como o quebra-cabeça vai se encaixando.
Se o relacionamento genuíno com Deus parte, que o nosso foco é olhar para Deus e não para nós, e o relacionamento genuíno que parte do foco de olhar para o outro é, antes de mais nada, eu conhecer a mim mesmo, para saber quem eu sou e o que eu estou me doando para o outro nesse relacionamento. Então, a instrução da palavra de Deus serve para me mostrar quem eu sou. E quem eu sou na relação com Deus? Quem eu sou no relacionamento com Deus? Impotente. Incapaz de agradar a Deus pelas minhas forças. Olha como o discurso bíblico é lindo. E ele vai se encaixando e se construindo, e as peças do quebra-cabeça vão se colocando cada uma no seu devido lugar. O mandamento, a instrução, a leitura da palavra serve para me mostrar quem eu sou, irmãos. E não para dizer, você faz, você pode, você consegue fazer. É muito pelo contrário. É para revelar, segundo a palavra do apóstolo Paulo, é para revelar o pleno conhecimento do pecado. O quanto eu sou impossibilitado de fazer, sem a graça de Deus na minha vida. Cabe aqui uma ilustração fantástica de Lutero, o famoso Lutero, em um livro que, não sei, né, que traduzido, né, para o português, traduziram como A Escravidão da Vontade. Um livro de Lutero, de 1520 e pouco, 1525, se eu não me engano. E o título do livro, traduzido para o português, é A Escravidão da Vontade. E Lutero, ele usa uma ilustração extraordinária sobre isso que eu estou dizendo aqui. Ele diz o seguinte: imagine vocês um homem que amarre um outro homem, amarre as suas mãos e os seus braços vinculados ao corpo. Pega o homem assim, né, coloca os braços dele aqui e amarre ele com uma corda e aperta. E este homem chega para o amarrado, o homem que ele amarrou, e diz o seguinte: movimente os seus braços, movimente as tuas mãos. E este homem amarrado, dentro de si, no exercício da sua vontade, ele quer mover os seus braços, mas ele não consegue mover os seus braços, porque os seus braços estão amarrados. Mas o mais lindo da ilustração de Lutero é que ele diz o seguinte nesse livro: é que a intenção deste homem que amarrou o outro não é desdenhar do outro, não é fazer chacota da situação do outro, não é brincar com o outro, mas é mostrar para o outro que naquela situação que ele está, de amarração ali, amarrado, a sua vontade é insignificante, ele não consegue mover sequer um milímetro do seu braço. Essa é a base de Lutero, deste livro de Lutero, que aliás é um compêndio teológico contra as investidas desenfreadas de Erasmo, o humanista Erasmo, de defender o poder que o homem tem do livre-arbítrio. Erasmo defendia de maneira tão compulsiva que o homem tem tanto poder sobre a sua vontade, que Lutero escreveu esse belo livro, refutando os argumentos de Erasmo. E essa é a base do livro de Lutero, que tem o título de A Escravidão da Vontade. O que Lutero quer dizer com isso, com essa ilustração? É que o homem pecador é como esse homem que está com seus braços vinculados ao corpo e amarrado pelas cordas do pecado. E por mais que ele lute com a sua vontade de tentar abrir os seus braços e mexer os seus braços, ele é impossibilitado de fazer isso, porque ele está amarrado ao pecado. Porque ele está totalmente amarrado ao pecado, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer e ter nenhuma vontade. Ele não consegue se movimentar, por mais que ele pratique a sua vontade, ele está limitado e amarrado ao pecado. É isso. Esse é o argumento, com essa ilustração de Lutero, este é o argumento que fundamenta o porquê da lei. A lei existe para isso.
A lei existe para mostrar que você é este homem amarrado pelas cordas do pecado, que está impossibilitado pela tua vontade, por mais que você queira praticá-la, de movimentar os teus braços. É necessário que Jesus Cristo de Nazaré quebre as amarras. É necessário que Jesus Cristo de Nazaré corte as cordas, para que você possa ter os seus braços livres e exercitar a sua vontade e movimentar os teus braços. Esse é o princípio da famosa, que está se tornando até popular, teologia reformada, da qual eu tenho convicção e faço parte. É que nós, enquanto estamos nessa situação de pecado, nós estamos amarrados ao pecado. E por mais que nós queremos movimentar os nossos braços aqui dentro de nós, eu quero mexer o braço como esse homem. Ele está tentando exercitar a sua vontade, mas ele não consegue não consegue pegar nada, porque ele está amarrado ao pecado. É somente quando Jesus quebra as cordas do pecado que o homem consegue se libertar, que aí sim ele consegue, no exercício da sua vontade limitada, praticar boas obras pela graça de Deus. Ele consegue exercitar sua vontade para aquilo que é bom. Caso contrário, ele está amarrado. Essa ilustração de Lutero é fantástica. Essa ilustração de Lutero nos mostra que é para isso que serve a lei, para mostrar que nós somos esse homem amarrado. E é assim que nessa relação com Deus nós nos conhecemos e nós vemos aquilo que nós temos para dar a Deus. Porque o princípio do relacionamento genuíno, o princípio do relacionamento genuíno é olhar para o outro. E a preocupação de olhar para o outro nos traz a preocupação de nos conhecermos cada vez melhor, para que nós possamos saber aquilo que nós estamos dando para o outro. E as Escrituras nos mostram que no relacionamento com Deus, no princípio do relacionamento genuíno com Deus, é sempre olhar para Deus como relação, como pessoa e não como instrumento. O princípio do relacionamento genuíno com Deus é sempre olhar para Deus. E se o relacionamento genuíno é sempre olhar para Deus, é imprescindível que nós nos conheçamos cada vez mais. E como nós nos conhecemos cada vez mais? Voltando para a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz sobre nós? Que nós somos impotentes de praticar a vontade de Deus. Que nós somos seres humanos amarrados. Que sem a graça de Deus nós não conseguimos mover um braço, nós não conseguimos mover um dedo em prol dos valores do reino de Deus. E aí as coisas se encaixam, aí as coisas fazem sentido. Irmãos, partindo para a conclusão, porque eu nem sei quanto tempo que eu falei, acho que eu já falei até além do que é o previsto, e eu peço perdão aqui já de antemão, se eu excedi o tempo. Já partindo para a conclusão, já indo de maneira prática, teríamos muito o que conversar aqui, mas infelizmente estamos presos a um tempo. Indo de maneira muito prática, e partindo aí para as considerações finais. Com tudo isso, irmãos, eu percebo que, eu espero que nós podemos ter como prática e como conclusão das nossas vidas aqui, que Jesus ele nunca não deve ser para nós um objeto de poder, mas sempre o caminho de relação com Deus. De maneira conclusiva, eu espero que na nossa prática de vida, na prática da salvação aplicada às nossas vidas, nós possamos entender que Jesus, ele nunca é um objeto de poder, ele nunca é um instrumento na nossa mão para combater o inimigo. Ele é, antes disso, o caminho de relação com Deus. É isso que Jesus tanto veio, aliás, era uma das grandes preocupações de Jesus, quando começou a se apresentar de maneira física, enquanto sujeito, enquanto ser humano, enquanto cidadão em um lugar. Quando começou a mostrar os seus milagres, mostrar o seu rosto, mostrar a sua face, mostrar os seus gestos, mostrar quem ele era para um povo miserável. E miserável aqui, no sentido muito mais do que desprovidos de bens financeiros. Miseráveis, desprovidos de tudo.
desprovidos de graça, desprovidos de esperança, desprovidos do que era bom, do que era digno, desprovidos de dignidade, um povo que era escravo, um povo que estava na mão de um povo injusto, de um povo romano, um povo que tinha vários deuses, um povo promíscuo, um povo prostituído, um povo leviano. Era um povo que estava sobre a condenação e o julgamento de um povo desenfreado, que era o povo romano, de um império totalmente torto, totalmente corrompido. Era um povo que gritava por justiça, um povo que gritava por misericórdia, um povo que gritava por graça. E aí Jesus entra, Jesus se apresenta, Jesus vai se aparecendo, Jesus vai se manifestando, e esse povo com essa sede. A preocupação de Jesus é que esse povo, diante de toda essa impetuosidade de saciar a sua sede, eles começassem a ver em Jesus um instrumento de poder contra tudo que eles estavam vivendo. E Jesus sempre teve o cuidado de dizer: gente, o caminho é muito mais embaixo. Gente, eu não sou instrumento de poder, a minha situação não é messiânica como vocês pensam, é o messianismo de uma outra maneira. Eu sou o caminho de relação com Deus. Vocês precisam entender que o caminho de vocês é muito antes. Vocês precisam entender que a situação de vocês é muito antes da situação social, socioeconômica, política que vocês vivem. A situação de vocês é muito atrás. A situação de vocês é muito antes. A situação de vocês é com vocês mesmos. A situação de vocês é entenderem quem vocês são diante de Deus. A preocupação de Jesus era passar para esse povo que eles precisavam entender que o caminho que eles tinham que trilhar com Deus não é fazer de Deus um instrumento para combater o inimigo, mas é fazer de Deus um instrumento de relacionamento. E a segunda questão aqui, para finalizar, é que eu gostaria de ressaltar com vocês, que eu espero que os impulsos, as nossas paixões em servir a Deus estejam vinculadas, estejam todas direcionadas para uma vida de devoção, e não ter Deus como uma vida de convocação bélica. Porque muitos têm como impulso das suas relações, da sua vida de salvação com Deus, de viver a sua relação com Deus, como que Deus estivesse constantemente nos convocando para uma luta e para uma guerra espiritual. É muito antes do que isso. Que nós possamos estar com os nossos impulsos, que nós possamos estar com as nossas buscas, que nós possamos estar desenfreadamente chegando na conclusão de que nós temos que estar cada vez buscando uma vida de devoção com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. E tudo isso, luta contra o diabo, se armar contra as ciladas do inferno, é tudo consequência de algo primeiro. É tudo isso que eu estou colocando para vocês. Talvez com isso nós podemos esclarecer algumas questões do porquê o conteúdo da nossa mensagem na comunidade cristã de São Caetano é como é. Por que nós pregamos o que pregamos? Porque o conteúdo e o tema das nossas mensagens é o que é. Porque Deus para nós é sempre relacional e não instrumental. Por que nós praticamos os cultos de quinta como nós praticamos os cultos de quinta? Porque Deus para nós, a nossa relação com Deus sempre é relacional e não instrumental. Porque nos nossos cultos de quinta, a nossa relação com Deus, a nossa intenção com Deus é entender que oração é muito mais do que subterfúgio, segredo, senha, para desvendar os segredos de uma luta poderosa contra o inimigo. Oração, antes de mais nada, é um estado de entender o nosso estado diante de Deus para uma busca de relacionamento com Deus. Talvez assim eu caiba aqui esclarecer o porquê que nós somos o que somos. Nos cultos de quinta, eu tenho falado por 2 quintas que nós temos uma identidade em Deus. E nós, enquanto comunidade cristã em São Caetano do Sul, nós temos uma identidade.
E talvez aqui, com tudo isso que eu estou dizendo, sirva para esclarecer qual é a nossa identidade. A nossa identidade é porque nós acreditamos que nós somos salvos por Jesus Cristo para ser livres da ira de Deus e não para ser livres da mão do diabo. Espero que tenha sido claro tudo isso que eu falei para vocês. Espero que a partir daqui a gente possa ruminar sobre tudo isso que eu disse. Porque olhar para Deus, olhar para a salvação, olhar para Jesus, olhar para a cruz, como Jesus nos livrou da ira de Deus, tem um desdobramento. E olhar para a cruz como Jesus me livrou, para que eu possa ter como Ele armas, força, instrumento para lutar com o diabo, tem outros desdobramentos. E que eu espero que em nome de Jesus, através da luz da palavra de Deus, você possa entender que verdadeiramente o caminho com Deus é sempre de relacional e não instrumental. Que Deus abençoe a tua vida, que a graça de Deus esteja sobre você. Mais uma vez me perdoe se eu excedi o horário e se eu estiquei um pouco mais. Mas eu tinha muita coisa para dizer e ficou muita coisa para trás. Mas eu acho que deu para condensar aqui, por mais que eu tenha esticado um pouco aí. Mas acho que deu para condensar e eu acho que a mensagem conseguiu ser transmitida. E eu espero em nome de Jesus que você possa refletir sobre isso e que a graça de Deus esteja te conduzindo para que você entenda que o caminho com Deus é relacional e não instrumental. Que seja assim em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós rendemos graças a Ti pela alegria e pelo privilégio, Senhor amado, de estar diante da Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é alimento, a Tua palavra que sempre fala aos nossos corações, a Tua palavra que revela as Tuas verdades, a Tua palavra que, como foi enfatizada aqui, mostra verdadeiramente quem nós somos. Somos homens que, sem a Tua presença em nós, somos amarrados ao pecado, impossibilitados de mover uma pena, sem que a Tua presença e sem que o Teu cuidado nos movimente para isso. Sem o Senhor nas nossas vidas, por mais que nós estejamos no exercício da nossa vontade, ela é sempre limitada, ela é sempre enclausurada às amarras do pecado. E é somente através de Jesus Cristo, que é o único capaz e suficiente para nos libertar da amarra do pecado, que nós possamos, com nossa vontade limitada, movimentar os nossos braços em direção a Ti, agir em prol do Teu reino, praticar obras de justiça, por mais limitadas que elas sejam. Ó Pai amado, e o relacionamento genuíno contigo, ele só passa por aí, quando nós verdadeiramente sabemos quem nós somos, e a gente vê e enxerga aquilo que nós temos que dar, e o que nós temos para dar diante de Ti. E é sempre muito pouco. O que nós temos para dar diante de Ti é sempre trapos de imundícia diante da Tua graça. Então nós nos rendemos a Ti, nós clamamos a Ti. Nós praticamos uma vida que busque estreitar o relacionamento contigo, para que nós possamos estar cada vez mais nos limpando de quem nós somos, para nutrir contigo uma relação genuína e cada vez mais estar buscando a semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos ter a consciência e que nós possamos colocar como prática das nossas vidas uma vida que busque ter ao Senhor como uma prática de relação, e que o Senhor seja sempre, Senhor, um instrumento de relação e de intimidade com Deus. E não um instrumento simplesmente de luta contra o inimigo. E que seja assim, que as nossas práticas de vida e a salvação aplicada nas nossas vidas seja sempre relacional e não instrumental. E que seja assim, que tudo ocorra única e exclusivamente para o louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus te abençoe, uma ótima semana na presença do Pai, e guarde essa palavra no teu coração. Viva constantemente uma vida de relação com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. De cruz
se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Oh, Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças a Deus. Levaremos a nossa cruz.